Saudação de paz, galera. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, de Carlos Campos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, com o tema Jesus Cristo, o tesouro do apóstolo Paulo, Jesus Cristo se tornou o tesouro da vida do apóstolo Paulo, mediante aquele encontro, em Atos, capítulo de número 9. Paulo estava indo para Damasco perseguir os cristãos, como já falamos em vídeos anteriores, e ele é acometido, de um encontro com a luz que raiou sobre a trajetória que ele estava indo para Damasco, e essa luz ofuscou a sua vista, ao ponto dele cair por terra e ouvir a voz do Senhor Jesus, aquela luz que resplandeceu para ele em Atos capítulo de número 9, nada mais, nada menos, era o Senhor Jesus se manifestando a ele, se revelando a ele, para que o apóstolo Paulo tivesse os seus olhos abertos e viesse ao encontro de Jesus e mudasse a sua vida. Nós vamos hoje falar de alguns aspectos positivos, ou resultados positivos que ocorreram na vida de Paulo, depois daquele encontro, ou por intermédio daquele encontro, ou através daquele encontro. Os resultados positivos na vida do apóstolo Paulo. Estamos falando aí uma série sobre esses resultados positivos que mudou a vida deste homem. E hoje nós vamos falar sobre Paulo, o homem que teve a mente de Cristo. Ou seja, foi inserido no apóstolo Paulo a mente do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler o versículo que se encontra, que vai falar sobre, Paulo vai deixar aqui revelado que ele tinha a mente de Cristo, se encontra na carta de Paulo, ou epístola aos 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Vai dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo? Uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Ele foi informado de algumas coisas. Paulo foi fundador dessa igreja, que estava ocorrendo no meio da igreja de Corinto, certo? E Paulo vai escrever, admoestar esses irmãos, através dessas cartas, para que eles tivessem a consciência de quem eles eram agora na presença do Senhor Jesus Cristo. A condição em que eles se encontravam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai lembrar a igreja de Corinto a posição espiritual que eles se encontravam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele vai lembrar a igreja de Corinto que eles possuíam a mente de Cristo. E quando Paulo vai lembrar essa igreja, trazer a memória deste povo por intermédio dessa carta, ele vai nos revelar algo muito sublime. Ele vai dizer: mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo está se colocando junto com a igreja de Corinto que ele tinha a mente de Cristo. Foi inserida, Paulo está no meio. Quando ele diz nós, ele está inserido no meio. Então Paulo, por intermédio daquele encontro, ele vai nos deixar bem claro, principalmente em 1 Coríntios capítulo 2, que ele tinha a mente de Cristo, ele possuía, foi inserido nele a mente do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a mente do Senhor Jesus Cristo é inserida no cristão mediante um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E essa mente, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, Espírito enviado da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo, para produzir no verdadeiro cristão um estado de mente, a mente de Cristo. Mas é muito importante enfatizar aqui que Paulo, antes desse encontro, ele tinha uma mente. Qual era a mente? A mente de Paulo era a mente legalista, a mente religiosa, a mente farisaica. Por isso Paulo perseguia, Paulo consentiu na morte de Estevão,
Paulo queria prender cristãos. Paulo queria matar cristãos. Paulo açoitava cristãos. E Paulo prendia cristãos. Por quê? Porque a mente que ele possuía era uma mente religiosa. O zelo que Paulo tinha era extremo com relação à religião, ao ponto dele achar que ele estava fazendo a coisa certa em nome da religião. Até que o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, como eu disse em vídeos anteriores, que Paulo foi liberto da religiosidade. Paulo alcançou em Cristo a libertação religiosa, a libertação da mente religiosa, alcançando assim a mente do Senhor Jesus Cristo, quando ele está em casa de um homem chamado Judas, né, lá em Damasco. Jesus vai e visita um discípulo chamado Ananias, diz para Ananias ir até a casa de Judas, que Paulo lá estava orando. Ananias impõe as mãos sobre Paulo, vai até a casa de Judas, ora por Paulo. A Bíblia vai dizer que as escamas caíram-se como se fossem as escamas dos olhos de Paulo. Ali Jesus estava tirando a cegueira, tanto física como espiritual, porque Saulo estava cego, né, espiritualmente, agora cego fisicamente, mas mais cego espiritualmente, porque ele não enxergava o verdadeiro caminho de Cristo. E então ele vai receber a oração de Ananias, ele vai ser cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento, Paulo vai receber, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus Cristo. No entanto, que você vai ver que ele já sai sendo um pregador em Damasco, mas isso é para o próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a mente de Cristo no apóstolo Paulo. Então, a mente de Cristo foi inserida nele de uma forma tão poderosa, tão gloriosa, que toda aquela mente religiosa, toda aquela mente de matar, de perseguir, de fazer mal às pessoas, foi tirada dele. Percebemos que quando Paulo ele estava com a mente cauterizada pela religiosidade, Paulo ele era submisso da religião, ele era servo da religião, ele era um escravo do sistema religioso. E ele era um escravo das suas decisões. E ele era um escravo, olha só, ele era um escravo da sua ignorância. Mas quando ele tem a mente de Cristo, agora a mente dele vai sofrer um estado de mudança, mutação. É por isso que ele vai dizer em Romanos, capítulo de número 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, né? Para que vos transformeis a vossa mentalidade, né? Para que vocês agora tenham a mente de Cristo. Que Paulo estava dizendo que ele experimentou um estado de mente poderoso. Então, toda aquela mente que ele tinha religiosa, submissa, agora ele vai se inclinar, a mentalidade dele subjugar a um só dono, a um só Senhor. A mente de Paulo agora vai ser dominada, subjugada, inclinada a serviço de Cristo. Ele vai agora pensar como Cristo, sentir como Cristo, agir como Cristo e viver como Cristo. Nós vamos estudar muita coisa sobre Paulo aqui ainda. Então, agora a mente dele sofreu uma mudança. Ele agora vai viver para Cristo. Ele agora vai deixar Cristo reinar nele. Como já disse em vídeos anteriores. Como ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquela mente religiosa dele é dissipada, é destruída. Agora ele vai ter uma mente totalmente dominada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, o pensamento de Paulo não está mais aqui na esfera religiosa. O entendimento de Paulo e a mentalidade de Paulo está numa esfera sobrenatural, uma esfera mais ampla, uma esfera mais gloriosa, uma esfera mais sublime. Paulo não vai pensar mais baixo, Paulo vai pensar mais alto. Por isso ele escreve em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, para os colossos, se a mente de Cristo está em vocês, vocês devem estar com a mente mais alta, mais sublime. É por isso que o cristão verdadeiro, que teve um encontro com Jesus, ele às vezes é mal compreendido, mal interpretado. Por quê? Porque a mente dele não está nessa esfera medíocre deste mundo. Não.
a mente do cristão está numa esfera muito mais ampla do verdadeiro cristão. Porque existem aqueles que se dizem ser cristão, mas a mente dele é uma mente mesquinha, religiosa, denominacional, implacada, engessada. A mente dele está na esfera do sistema religioso dele. Ele não pensa, a mente dele não está em um estado mais amplo, mais glorioso, não. A mente dele é religiosa, mesquinha, denominacional, placa, entendeu? Mas o crente que tem a mente de Cristo, ele é um crente que tem a mente que está acima da média. Vamos falar assim, a palavra mais correta. A mente dele está acima da média. O crente mesquinho que se diz cristãos, né? A mente dele está nessa esfera terrena aqui, porque ele vive para essa esfera terrena. A glória dele está aqui nessa esfera terrena. A vida dele está pautada nessa esfera terrena. Agora, o cristão que teve um encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus, a mente dele está numa esfera muito mais ampla, como Isaac. Vamos citar aqui um exemplo de Isaac. Isaac cavava um poço, o povo ia lá e queria tomar o poço dele. Ele saía do lugar e ia cavar o poço. Por quê? Porque a mente de Isaac era a mente de Cristo. Isaac, ele tinha a mente de Cristo. Ele não brigava por coisas pequenas, não. Ele sabia que Deus era na vida dele, que Deus estava com ele. Ele sabia dentro de si, não, pode ficar com isso aqui. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, Deus vai me abençoar. Eu posso cavar poço no deserto. Eu sei que a minha vida, Deus vai estar comigo lá e vai fazer jorrar água no poço lá no deserto. O que eu quero dizer com isso? O crente que tem, o cristão verdadeiro que tem a mente de Cristo, ele não fica brigando por coisinhas pequenas. A mente dele está numa esfera maior. A mente dele está numa esfera mais sublime, mais poderosa, mais gloriosa. Ele não fica ali com picuinha, não. Ele pensa coisas altas, ele voa como águia, ele vai além, ele vai avante. Então, Paulo, ele teve essa mente de Cristo. Ele, como perseguidor, ele agora era perseguido. Como um malfeitor, agora como ele tinha a mente de Cristo, ele era perseguido como um malfeitor. Paulo agora era odiado, assim como ele odiava os cristãos. Mas ele tinha ciência que ele possuía, ele estava submisso agora, e quem reinava nele era a mente do Senhor Jesus. Ele pensava mais alto, ele pensava mais amplo, o pensamento dele era mais sublime, o pensamento dele era mais soberano. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero aplicar agora aqui, vamos chamar isso de aplicação pessoal. O que é que o cristão precisa entender? Que o cristão que tem a mente de Cristo, agora ele vai ter Cristo, não como seu Salvador. Cristo agora vai ser o Senhor. Quem vai dominar a mente dele? Cristo. Por quê? Se nós pegarmos a filosofia, existe uma fala na filosofia que Grécia, os gregos conquistaram a mente das pessoas, certo? E Roma conquistou o território. Ou seja, o que eles queriam dizer? Quando os romanos venceram os gregos, eles conquistaram os territórios, mas a mente dos gregos era filosófica. Eles tinham uma intelectualidade muito mais além. Assim é na vida do cristão, assim é na vida do crente. O Estado, ele conquista território, mas o cristão, a mente dele agora é conquistada. Assim como a filosofia conquistou a mente dos gregos, assim Cristo, através do Evangelho, que é o poder de Deus, ele conquista a mente das pessoas, trazendo a mente das pessoas para um entendimento maior, para um progresso maior, para uma visão mais ampla do reino de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, o Espírito de Cristo, ele implanta em nós um conhecimento de Deus muito mais amplos do que o mundo em que nós estamos vivendo. Depois nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 2, esse texto completo, para vocês entenderem que o Espírito Santo, por isso que Paulo vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Mas Paulo vai dizer, mas nós temos a mente dele. Por quê? Porque nós conhecemos ele de uma maneira mais íntima, mais pessoal. É impossível alguém adquirir a mente de Cristo sem ser uma pessoa íntima de Cristo. Para você adquirir a mente de Cristo, você precisa estar interligado nele, ser íntimo dele. E ele
é muito sublime isso. Ele vai se revelando ao homem que tem a mente dele e vai fazendo este homem, ele começa a compartilhar com essa pessoa coisas da eternidade, coisas que o homem natural não entende. É por isso que o cristão verdadeiro ele é mal interpretado, gente. Não, você que é cristão de verdade, cristão verdadeiro, que tem comunhão com Jesus, não procure ser compreendido neste mundo, porque este mundo não compreende a mente do Senhor. Mas nós temos, esse mundo não vai compreender você nunca, nunca, porque você vai estar sempre acima da média. A sua mente vai estar sempre acima de outras mentalidades, porque você pensa mais alto, a sua visão é mais ampla, porque Cristo ele não está nessa esfera medíocre, mundana, terrena, materialista. A mente de Cristo está numa esfera mais sobrenatural, mais gloriosa. Então, o que eu quero aplicar a nós, vamos buscar uma comunhão com Cristo para obtermos a mente de Cristo. Cristo ele não quer ser salvador do homem, ele quer ser o Senhor do homem. Cristo conquistou a sua mente, ele trouxe a sua mente para o reino, implantando em você a mente dele por intermédio do Evangelho e por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que vai ver este vídeo, a mente de Cristo, ela é uma mente acima da média. A mente de Cristo, ela está mais ampla. Por que que Paulo considerou tudo como esterco? Por que é que Paulo considerou todo aquele aparato religioso, toda a pompa que a religiosidade oferecia para ele, que ele considerou como nada? Por quê? Porque a mente dele era mais ampla. Paulo não estava mais nem aí para ocupar uma posição no meio dos fariseus. Paulo não estava mais nem aí por uma cadeira no meio do farisaísmo. Paulo agora estava vivendo o que a mentalidade dele proporcionara para ele. Paulo considerou as glórias deste mundo como esterco. Por quê? Porque agora a mente de Cristo era mais ampla na vida dele. Somente um cristão com a mente de Cristo vai olhar para a glória deste mundo e vai dizer, não, isso aqui não se compara com quem eu sou na presença de Deus, quem eu sou em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que o cristão verdadeiro, não estou dizendo para aquele que assumiu uma posição religiosa. Cristão é diferente de alguém que está inserido no meio religioso. Cristão é diferente de alguém que está inserido no meio religioso. Tem muita gente vivendo religiosidade e não cristianismo, ok? Muita gente vivendo placa denominacional e não cristianismo. Muita gente defendendo a placa da sua igreja e não o Cristo que o salvou. Então, a pessoa que tem a mente de Cristo, ela não briga por picuinhas. Ela sabe aonde ela se encontra. Ela sabe quem ela é de fato. Então, deixa essa palavra para o seu coração. Você, mesmo que Paulo estava dizendo aos coríntios, dizendo, vocês têm a mente de Cristo, nós temos. Então, quero te dizer, você cristão verdadeiro, você tem a mente de Cristo. Você não vai ser compreendido por muitas pessoas, porque você está em um patamar maior, você está pensando mais alto, você está voando mais alto, você está vendo coisas muito mais além do que outros que estão dentro do sistema religioso não conseguem ver. Por quê? Porque você tem agora a mente de Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e aberto os teus olhos com relação ao estudo da palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida e libero uma palavra profética que a mente de Cristo possa reinar sobre a sua vida, sobre você, para que a sua visão seja mais ampla e não uma visão pequena, uma visão medíocre, mas uma visão que vai além das demais visões. Deus abençoe. Um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.